capítulo 40. Diz o seguinte: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca, as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do Senhor, do nosso Deus, permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte, ó Jerusalém. Você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem ele se aconselhou para que ele desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisas que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem me comparar? Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar?
Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja corrente de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta, recolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu trono já secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou as coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eterno Deus e Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, meu Pai, por esse dia. Obrigado pelo sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado pela comunhão dos santos, pela qual nós somos abençoados. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos inspira, nos consola, conforta, nos encoraja, nos norteia. Dai-nos, Senhor, a Tua graça nessa noite, para falar inspirados pelo Teu Espírito Santo, que aquilo que é carnal do homem, que para nada edifica, é palha diante do Senhor, caia por terra. Que, Senhor, os pensamentos sejam cativos ao Senhor. Que todo sofisma, todo pensamento, toda filosofia de engano caia por terra e que a palavra do Senhor permaneça para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Isaías, ele é comparado com a Bíblia, porque ele tem 66 livros. E o tema central dele é Cristo, o Messias.
E nos 39 primeiros capítulos do livro de Isaías, eles focam na condenação e julgamento do povo de Israel. A partir do capítulo 40, ele inicia uma mudança radical na identidade do povo de Deus. Eu queria iniciar hoje fazendo uma pergunta. E essa pergunta Deus tem feito para mim. Pensando nisso. O que caracteriza o povo de Deus? Assim como Isaías começa a indicar esse povo. O povo de Israel até aqui, eles viviam com os olhos nas nações em volta, copiando suas idolatrias, querendo vencer com a força do seu próprio braço. E quando eles eram confrontados, eles diziam que estavam fazendo a vontade do Senhor. Mas a mente deles estava vazia de Deus, de tanto contemplar os ídolos. E os ídolos do mundo, eles permanecem até hoje no nosso meio. Então, a minha pergunta é a seguinte. Aliás, são 4 perguntas, uma só. No mesmo assunto, aliás. Diz o seguinte. O que tem ocupado a minha mente? O que a minha mente tem sido ocupada? Quais os pensamentos que têm envolvido a minha mente? No que tenho pensado mais? Qual a última informação eu busquei ontem à noite antes de dormir? Antes de dormir, sempre a gente procura uma informação. E qual foi a informação que eu busquei hoje, depois de acordar? Qual foi a primeira informação que eu fui buscar? Queria que vocês pensassem nessas perguntas. O que tem ocupado a minha mente, no que eu tenho mais pensado. E antes de dormir, qual é a informação que eu procuro? E quando eu acordo, qual é a primeira informação que eu procuro? Precisamos responder essas perguntas, porque elas é que vão caracterizar quem domina a minha vida e a quem o meu coração pertence. Essa pergunta veio a mim em uma madrugada que eu estava orando e me veio à mente a história daquele missionário, David Livingstone, que viveu todo o seu ministério na África, morreu, dizem os escritos que encontraram ele de joelhos. E depois o trabalho dele foi continuado por outros missionários. E quando os missionários iam ali e falavam, começaram a contar a história de Jesus, os nativos falaram, não, esse homem viveu aqui conosco. Esse homem viveu aqui. Nós conhecemos ele, viveu conosco, cuidou da gente. E aquilo me confrontou. Porque surgiu no meu coração o desejo de ser igual àquele homem, ser confundido com Jesus. Porque nós somos, se somos filhos de Deus, nós precisamos ser confundidos com Jesus.
E aí eu comecei a dialogar com o Senhor, falando algumas coisas, e o Senhor falou, não é nada disso. E eu perguntei, o que eu tenho que fazer então? O Senhor falou assim, me dá o teu coração. E eu fiquei assustado, porque eu já achava que tinha dado meu coração a Jesus, mas eu tinha apenas professado. E o Senhor me fez essa pergunta, o que mais você pensa? O que tem tomado conta do seu coração nesses dias? Às vezes, lá no último lugar é que eu pensava no Senhor. Pensava em tantas coisas, mas a mente ficava ocupada com tantas coisas. Coisas que não edificavam, coisas que enfraqueciam e coisas, muitas vezes, que me distanciavam do Senhor. Lá em 2 Coríntios 10, diz que nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Isso é um exercício. Isso precisa ser um exercício nosso. Nós precisamos nos policiar. Começa a fazer isso. Você vai ver que a toda hora você precisa estar se incentivando a pensar no Senhor. Nas grandezas dele, nas mensagens, na palavra dele, naquilo que nós aprendemos hoje na escola dominical. E medir e reunir forças para, à medida que o Senhor for falando conosco, nós irmos nos esforçando para fazer a sua vontade. Porque como esse capítulo de Isaías 40, ele começa e é um imperativo do Senhor. É o imperativo do Senhor e ele fala sobre o consolo. Fala em consolo, ele fala: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Isso se refere à obra do Espírito Santo. Só podemos obedecer essa orientação, essa ordem de Jesus, ordem do nosso Deus, se nós tivermos uma intimidade com o Espírito Santo. E nós só teremos intimidade com o Espírito Santo se nós o conhecermos a cada dia, buscarmos a sua presença de forma que ele se revele a nós, de forma que seja estabelecido um diálogo entre nós. Porque o povo de Deus foi chamado para isso. A igreja, ela foi estabelecida para isso. Para continuar os atos do Espírito Santo que começam ali no Atos dos Apóstolos. O ministério da igreja é o ministério da reconciliação. A partir do cativeiro babilônio, o povo de Israel não se voltou mais para os ídolos. Mas a partir desse verso 40 aqui, dessa obra do Espírito Santo, o Espírito Santo nos orienta, ao contrário da ação humana. A ação humana, ela confronta a fraqueza. E aqui o Senhor nos orienta a confrontar a fraqueza
com consolo. O consolo de que há uma esperança de salvação plena, tanto do corpo físico como do espírito. A alma do ser humano, ela vai ser restaurada por completa. Há essa esperança. É para isso que nós somos chamados. É aqui que Deus começa a falar para esse povo, anunciando esse caminho, anunciando o Messias, Jesus Cristo, o ungido, o Senhor. E através de Jesus, Ele estabeleceria uma nova ordem, um novo povo. Baseados nessa obra de transformação do coração. E é por isso, irmãos, que nós temos que ler a palavra de Deus. E ao ler essa palavra, ir para os pés do Senhor, para que essa palavra seja digerida e ela desça ao nosso coração. Porque a palavra ela só terá efeito quando ela preencher o nosso coração. Nós temos a razão e o coração que fica na mente. Enquanto essa palavra ela está só na razão, nós esquecemos. E muitas vezes agimos, reagimos por essa razão, por essa impetuosidade humana. Mas no momento em que essa palavra, ela toma posse do nosso coração, ela desce, ela é digerida, ela é inserida no nosso coração, ela passa a ser parte do nosso ser completo, que do coração ela entra para as veias, as nossas reações, as nossas atitudes passam a ser do Espírito Santo. E aí essa palavra, irmão, ela pode ser falada agora do meu coração, porque quando eu falo com a razão, eu falo a razão do homem. Eu não atinjo o coração do homem pela razão. Eu atingo pelo meu coração. É de coração para coração. Então, por isso que a palavra, ela tem que ser do coração. Eu só vou consolar alguém se eu tiver compaixão. Se o meu coração se unir ao dele. Se eu me condoer juntamente com a dor dele, se eu compreender a fraqueza dele, e isso é possível quando nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, irmãos. O Espírito Santo, ele é um perfeito cavalheiro. O Espírito Santo não violenta, ele não força. Ele quer que nós nos rendamos a ele, reconheçamos que nós estamos colocando barreiras, querendo agir por nós mesmos. E é aqui nesse capítulo 40 que o Senhor fala
que a promessa de restauração dos corações em uma igualdade não só nacional em termos de Israel, mas uma igualdade para todos os povos. Porque o surgimento dessa nação não é baseado mais na raça, em uma raça biológica. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Aleluia. O brilho do Senhor se manifestará a toda a humanidade. E esse brilho do Senhor, irmãos, ele tem que estar em nós. É esse brilho do Senhor que vai ser manifesto às nações. E aí, irmão, muitas vezes a gente olha e fala, mas como? Aí ele cita a voz que clama: prepare um caminho no deserto. No ermo, faça uma estrada reta para o nosso Deus. Parece que não tem uma forma de fazermos isso. Mas a forma é através do coração. A forma é deixar a orientação do Senhor entrar na nossa vida, de tal forma que o Senhor vai fazer as coisas acontecerem. As pessoas vão vir atrás de nós. As pessoas serão atraídas pela luz, como os insetos são atraídos na noite pela luz. Porque o brilho do Senhor está na sua igreja. Aí nasce, irmão, não uma nação, não Israel, não Judá, não Estados Unidos, não Brasil. Mas como eu já falei aqui tantas vezes, o que nasce é uma nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Mente, coração. Todo ser pertence ao Senhor. As palavras que brotam na minha boca são palavras vindas do Senhor, porque o Senhor é que está pleno no meu coração. É um povo que fala diferente, vive diferente, se comporta diferente, porque é uma nação diferente, uma nação que é formada não pelo gênio humano, mas é formada por Deus, pela morte sacrificial de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós somos esse povo, irmãos. A promessa de restauração dos corações, ela traz a glória do Senhor que se manifesta a toda a humanidade. E toda a humanidade verá, porque o Senhor disse. É o Senhor, irmãos, quem garante. Porque quando Ele levanta um proclamador, esse proclamador, ele clama. E nesse clamor dele, ele mostra que todo homem é falho.
Toda a humanidade é falha. Não podemos confiar no homem, porque homem nenhum é nosso rei. O nosso rei é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. O Senhor virá, seu braço forte dominará. Nele podemos confiar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é momento de nós dobrarmos os joelhos. É momento de nós nos separarmos para buscar a presença de Deus, nos render totalmente ao Espírito Santo. Aqui há uma promessa, sim, há uma promessa, mas há também uma responsabilidade para o povo de Deus, para que o povo de Deus tome posição. Cristo é o nosso Senhor. Ele é o nosso general, nunca perdeu uma batalha. Só que a batalha dele, ele venceu na morte. Jesus se humilhou. E através da humilhação ele venceu Satanás. E aí ele volta e diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Povo de Deus, povo abençoado, é momento de nós crescermos em graça. É momento de sermos cheios do Espírito. É momento de a nossa comunhão com o Senhor ser mais plena. Porque a palavra do Senhor ela é muito, muito clara. E o livro de Isaías é tão atual. Ele diz: os jovens se cansam e se fadigam. Nós vemos tantos jovens cansados. O comportamento das famílias, o dia a dia, a vivência, a vida das famílias, hoje em dia, tem produzido um número de jovens muito cansados. Eu vejo com os adolescentes da minha família, jovens, eles têm uma lerdeza até para raciocinar. Você pega isso aí que tem em cima da geladeira aí, fica assim, Vai buscar tal coisa, estou cansada. Jovens se cansam e acho que a atividade excessiva, já foi falado tanto isso,
né, nas redes sociais, as crianças vivem, e os adultos também, e os velhos também, que tem produzido pessoas cansadas porque se alimentam daquilo. As redes sociais alimentam e envenenam muitos corações. Pessoas são movidas por essas informações envenenadas. E muitas delas nem são verdades. E a pessoa é movida por aquilo. E aquilo traz um cansaço. A pessoa já sai estressada. Os jovens cansados de tanto manusear aquilo, e a mente dele está dominada por aquilo, que seu físico não reage. E outros chegam ao cansaço de viver. Muitos jovens suicidam, porque não encontram mais razão para as suas vidas, não tem sentido suas vidas. Eles não vivem com Deus, para Deus. Muitos não têm mais conexão com suas famílias. E aí ele descobre que ele não vive para nada, ele não tem sentido sua vida. Se nós, pais, não imprimirmos um exemplo de vida, irmão, de santidade, nesses jovens, os jovens, irmãos, eles precisam ver os velhos de joelho. Os filhos precisam ver os pais de joelho. O jovem precisa ver os pais cantando, mesmo desafinado, mas cante hino. Os jovens precisam ver os pais lendo a Bíblia. Muitos jovens observam os avós, uns velhos indecentes, com palavreados indecentes, comportamentos indecentes. E depois, esses velhos querem cobrar dos jovens comportamentos santos e puros e de servo de Deus. Isso não é nação santa. Nação santa, os velhos são santos. Os homens e mulheres maduras são santos. Os jovens são santos. As crianças são santas, para a glória de Deus Pai. Então nós precisamos pensar nisso. Por que os jovens se cansam e se fadigam? E os moços de exaustos caem? Irmãos, no versículo 26, um convite, uma chamada de atenção. Como se assim, presta atenção, gente. Levantem os olhos para o alto e vejam. Erga os olhos, irmãos, dessa terra. Olhe, levante os olhos para o alto. Vejam. Vamos meditar nas coisas grandes do Senhor. É uma visão mais, um chamado para uma visão mais ampla do Senhor. Irmãos, as coisas espirituais, elas são bem mais amplas do que a nossa pobre espiritualidade pode ver.
A igreja ela é capaz de se comunicar, falando diretamente com o Senhor, dialogando com Ele, sozinho em casa e onde Ele estiver. À noite, lá no seu quarto, na sua cama, você pode dialogar com o Senhor, desenvolver um diálogo com Deus. Levanta os olhos e vê que é mais amplo. O mundo espiritual é muito mais real do que aquilo que a gente imagina. Esse convite, levanta os olhos, irmão. Não fica olhando para as nações. Olhe para o Senhor. Lembrei de um hino aqui, antigo da APA, que vai: levantai os vossos olhos para cima, ó benditos do Senhor Jesus. Levanta os olhos, irmãos. Olhe para o Senhor. Medite. Quem criou estas coisas? Quão grande é o Senhor, irmão. Cantamos hoje à noite, eu fiquei maravilhado pensando nisso, que tinha escrito isso aqui. Quão grande é o Senhor. Uma vez eu estava orando e veio à minha mente, foi formada aquela imagem. Não é uma visão, como o povo fala que teve uma visão e viu claramente, mas aí formou aquela imagem na minha mente de uma pessoa que eu estava orando e ele tinha uma mão do tamanho desse Anápolis aqui e ele estava na mão dessa pessoa, nessa mão. Então, o Senhor é grande. A Bíblia fala de um anjo que ele chegou e colocou o pé no mar e outro na terra. Nós precisamos levantar os olhos para as grandezas de Deus. O Senhor tem realizações para nós, irmãos. Hoje pela manhã aqui, o pastor Jesus estava tão emocionado, o Arnaldo emocionado, porque disse, num momento de tanta crise, estamos concluindo esse templo, né? Um preço altíssimo e tudo. Onde veio isso? O Senhor é o Senhor que é grande. E ele dizia, foi o Senhor, amém, glória a Deus, foi o Senhor mesmo, irmãos. Deus quer realizar grandes coisas através de nós, entre nós, sobre nós, individualmente também, não só coletivamente, mas individualmente. Levanta-te. Ergue-te, e o Senhor te sustentará. Levante os seus olhos. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Imagine essas coisas, irmãos. Imagine que Deus grande é esse. Mas fica como... E Deus reclama aqui, irmãos. Há uma reclamação de Deus. Se o Senhor é tão grande, se Ele é tão poderoso, se nós professamos isso, por que não vivemos isso então? Isso quer dizer que nós estamos distante dele, então? Ele, no verso 27, diz, por que então Jacó diz? Por que então você diz, ó Jacó? E você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto do Senhor. Eu não vejo essa grandeza. Eu não vejo essa beleza. Conheço jovens hoje que odeiam a igreja, odeiam Jesus, odeiam os crentes, odeiam tudo que fala de Bíblia, eles odeiam.
porque a sua mente, o seu coração foi cego. É uma situação muito calamitosa, então professam isso. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido a meu Deus. Porque a pessoa que não enxerga o Senhor, ele é ingrato, porque ele está fora da graça. E ele reclama. O meu direito Deus não dá. Mas se ele nem é amigo do Senhor, como é que ele está exigindo algum direito de Deus? Verso 27. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Receba isso, meu irmão. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustão caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aquele que está nos braços do Senhor disciplina seu pensamento a ser cativo a Ele. Há um convite: levante os olhos para o alto, ver Deus de forma mais ampla, tirar os olhos do visível, olhar para o invisível, do material para o espiritual, tirar os olhos dos homens e colocá-los em Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a alçar voos. Nos ajuda, Senhor, a erguer os nossos olhos da nossa insignificância, da nossa pobreza espiritual, da nossa falta de força, da nossa falta de inspiração, da nossa falta de vontade de ler a Bíblia, da falta de força para orar, que não fico 5 minutos ajoelhado, já não aguento mais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Levanta um povo. Fortalece, Senhor, esse povo. Enche do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, enche nossa vida nessa noite.